Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui às nossas reuniões do ano de 2024. Espero que todos tenham aproveitado bem as férias, esse descanso aí merecido. E agora nós vamos começar hoje com a discussão de um artigo, né? Já mandei o calendário para todo mundo, e a partir da semana que vem a gente volta com os artigos orientados pelos professores. Então, hoje vai ser um artigo que a Giovana vai apresentar, que foi eu que ajudei ela a escolher, nós que escolhemos. Então, Giovana, pode começar assim que você estiver pronta. Bom, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Que eu não consigo me ver. Hoje meu nome é Giovana, sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia. Eu vou apresentar um artigo sobre o uso de sulfato de magnésio no puerpério tardio. Esse é o título do artigo, né, que fala sobre a terapia com o uso de sulfato de magnésio deveria ser utilizado em todos os casos de hipertensão grave no pós-parto tardio. É uma sugestão de conduta que a gente pode fazer diante desse dilema clínico. É um artigo que foi publicado em dezembro de 2023 no Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia. E só para deixar claro que eles chamam de puerpério tardio, né? Eles consideram, na verdade, 48 horas pós-parto, que é diferente um pouco da terminologia que a gente usa, só para deixar isso esclarecido. Bom, e falar sobre hipertensão grave é um tema muito importante, né, e muito frequente. Eles trazem que houve um aumento na prevalência das gestantes, aumento na prevalência das gestantes com maior risco para hipertensão grave, isso porque elas estão chegando na gestação com maior idade, né, elas chegam mais velhas na maternidade, elas já têm comorbidades previamente, então elas já são hipertensas, já são obesas, já são diabéticas, tudo que aumenta o risco. E toda vez que a gente pensa em hipertensão, a gente sempre lembra de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, mas a gente tem que lembrar que a hipertensão, ela lesa vários órgãos, né? Então, essa paciente tem risco de infarto, essa paciente tem risco de AVC. E uma estatística que eles trazem no artigo é que eles fizeram um estudo com internações de gestantes que tinham alguma desordem hipertensiva, e aí a prevalência de casos de AVC nessas pacientes era 1,6 a cada 10 mil, que é muito grave se a gente pensa que essas pacientes são mulheres jovens, que têm uma expectativa de vida muito longa pela frente, né, que vão ter ali bebês para cuidar, e que é muito limitante. E a maior parte desses casos aconteceram no pós-parto, que é para chamar nossa atenção também que no puerpério essa paciente ainda tem riscos significativos, né? E sempre que a gente lembra de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, o sulfato de magnésio vem muito na nossa mente, ele é uma conduta muito bem consolidada, né, para a profilaxia e para o tratamento da eclâmpsia, mas essa conduta ela é muito evidente na literatura durante o parto e nas primeiras 48 horas pós-parto. Depois, isso fica um pouco distante de evidência forte em relação a isso, e é compreendido, né, porque é muito difícil a gente fazer o segmento dessas pacientes depois dessas 48 horas, que é o tempo normalmente que elas ficam hospitalizadas. Normalmente elas voltam para a gente, as que intercorrem de alguma forma, ou então elas vão ter segmento ambulatorial, ou vão aumentar a pressão na casa delas, e a gente não vai ter nem consciência em relação a isso, né? Em alguns casos. E aí, alguns conceitos para a gente lembrar, que hipertensão grave é toda vez que a sistólica tiver maior que 160 ou a diastólica maior que 110, que a gente precisa ter 2 medidas com intervalo pelo menos de 15 minutos. E lembrar que a hipertensão grave isolada, ela já deve ser conduzida como pré-eclâmpsia com critério de gravidade, mesmo sem proteinúria, mesmo sem outras lesões, disfunções orgânicas, né? Não precisa de outros critérios, só a pressão a gente já deve conduzir como algo grave. E a eclâmpsia são as crises convulsivas que a gente já conhece, e aí uma informação que o artigo traz até para justificar a sugestão de conduta que eles trazem, é que a maior parte dos casos de eclâmpsia ela acontece no parto, e que a cada 12 horas que passa do parto, a chance da eclâmpsia ocorrer diminui muito, chegando a ser quase insignificativo com 48 horas pós-parto. E que quando vem a ocorrer, depois dessas 48 horas, a maior parte da eclâmpsia ela é associada aos pródromos, que a gente tanto questiona, né? Então, você fala que é refratário assintomático, alteração visual, diplopia, fotopsia, turbação, ou a dor epigástrica, ou hipocôndrio direito. E aí a grande questão é sobre o uso do sulfato de magnésio. O artigo traz essa discussão, porque como não tem na literatura um embasamento forte, estudos que mostrem benefício associado ao uso de sulfato de magnésio no pós-parto, a gente usa de forma estendendo o que a gente conhece na gestação. A gente sabe que o benefício na gestação e no parto é muito claro, então, por consequência, a gente acaba usando no pós-parto.
mas teve um aumento importante das pacientes que estão sendo reinternadas no puerpério para usar o sulfato de magnésio. E não existe literatura que embase, né, esse uso. A única evidência que a gente tem é que se a gente tratar pressões sistólicas maior que 140 ou diastólicas maior que 90, a gente reduz a chance dessa puérpera reinternar. E aí o que eles trazem como justificativa para isso é porque nas primeiras 48 horas, pela fisiologia mesmo, né, a gente tende a ter uma queda da pressão e entre o terceiro e o sexto dia essa pressão tende a aumentar, tanto pela reabsorção de edema, de líquido do terceiro espaço, e aí essa paciente mais hipervolêmica, ela pode aumentar a pressão. Então, se nessas primeiras horas pós-parto, nos primeiros dias que ela ainda está internada, ela já tiver com 140, 140 por 90, provavelmente essa paciente, quando ela começar a reabsorver aquele edema, esse líquido intersticial, ela vai fazer 150, 160, vai voltar para a maternidade, e aí ela pode intercorrer, né, com as complicações dessa pressão mais alta. E aí o artigo sugere que a gente deveria usar o sulfato de magnésio de uma forma mais criteriosa, tendo em vista que o sulfato é uma medicação que tem efeitos potencialmente graves, né, os efeitos adversos, é uma medicação que demanda uma vigilância importante. A gente pode ter depressão respiratória, essa paciente pode intoxicar, é uma medicação desconfortável, a maior parte dos pacientes reclama, né, enquanto está usando, que fica nauseada, ou elas reclamam do calor também, né, uma sensação. E que tendo em vista que a eclâmpsia é muito rara depois das 48 horas, e que quando ela acontece, ela normalmente dá sinais, né, ela mostra pra gente, ela abre com um quadro de sintomas, ela vem com aqueles pródromos, a gente poderia direcionar melhor o sulfato de magnésio, pensando que ele seria utilizado para prevenir a eclâmpsia, né? E aí eles sugerem 2 fluxogramas, que eu vou apresentar para vocês, de condutas que a gente poderia ter. No primeiro caso, se chegar uma paciente hipertensa, e aí que estaria entre 48 horas pós-parto e os 7 dias, na primeira semana ainda, chegando uma paciente fazendo mais que 160 por 110, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, um exame físico detalhado, avaliar a questão neurológica, avaliar reflexo, fazer uma ausculta cardíaca bem feita, ausculta respiratória, fazer perguntas diretas, né, em relação aos sintomas de iminência de eclâmpsia. E toda vez que essa paciente chegar com essa hipertensão grave, a gente tem que fazer antihipertensivos de ação rápida. As opções que a gente tem aqui é o nifedipino, né, de ação rápida, e a hidralazina endovenosa. E aí eles dividem essas pacientes em 5 grupos. Se essa paciente estiver assintomática, a gente vai tratar essa hipertensão com as medicações. E se ela responder bem, continuar com um controle pressórico bom, a gente vai avaliar ela durante as próximas 4 horas. Se houver um bom controle pressórico nesse tempo, essa paciente não precisa ficar internada, ela pode ir para casa com antihipertensivos oral e acompanhar ambulatorialmente mesmo. E aí eles trazem a questão de considerar o uso de furosemida, que eles trazem para todas as pacientes, que é justamente pautada nessa questão de reabsorção de líquidos, essas pacientes mais hipervolêmicas, talvez fazer o uso de diurético seria positivo para essas pacientes. Então, eles recomendam que se a gente acreditar que essa paciente tem uma hipervolemia e que ela pode se beneficiar do uso da furosemida, a gente poderia usar uma dose, eles sugerem de 20 miligramas por 5 dias, e só reforçam que antes da gente prescrever, a gente precisaria avaliar a função renal com creatinina e ionograma antes de prescrever esse diurético. Mas, bom, voltando para a paciente, se ela tiver assintomática, e aí a gente fez medicações antihipertensivas e não melhorou, a gente vai internar essa paciente para fazer controle pressórico. E aí, nesse caso, a gente vai pedir uma revisão laboratorial, a própria propedêutica HELP, e considerar novamente o uso de furosemida. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção e talvez me deixou até um pouco incomodada, porque eu acho que a gente cria um vínculo cerebral, assim, toda vez que tem um pico hipertensivo, a gente logo pede uma propedêutica HELP. E aí eles mostram dados que um estudo que avaliou 92% das pacientes tinham sintomas e só 26% delas tinham alteração laboratorial. Então, eles acham que pacientes assintomáticas teriam alterações muito menos frequentes, que não justificaria a gente solicitar exame para todos. E também isso não vai mudar a nossa indicação de realizar ou não sulfato de magnésio, porque o objetivo dessa paciente é a gente controlar a pressão. E estando assintomática, teoricamente, ela não tem um risco iminente de evoluir para eclâmpsia, né? Ela não está abrindo aquele quadro típico com os pródromos. Agora, uma outra divisão que eles fazem é as pacientes hipertensas que chegam com dor de cabeça. A gente vai tratar essa hipertensão também,
vai fazer uma medicação, um sintomático, e se essa paciente melhorar da dor de cabeça, a gente vai conduzir como se ela tivesse assintomática. Melhorou a pressão, ela pode ir para casa, não melhorou, ela vai ser internada, vai fazer exames laboratoriais e controle pressórico internada. Agora, se essa dor de cabeça se manter, a gente vai internar essa paciente, manter as medicações antipertensivas, e aí a gente vai sulfatar, porque ela segue sintomática. E pedir exames, claramente. E aí, controlando a pressão e os sintomas melhorando, ela pode ir para casa para ter acompanhamento ambulatorial. E não melhorando, a gente tem que pensar em outras possibilidades para essa cefaleia, né? Então, pensar em pedir uma interconsulta com a neuro, pedir interconsulta com a anestésico, que às vezes pode ser uma complicação de anestesia, né, pós-parto, e controle de pressão para todas elas. A terceira divisão que eles fazem são as pacientes que deveriam receber o sulfato de magnésio logo de cara. São as pacientes que vão chegar hipertensas com déficits neurológicos ou apresentando convulsão. Eles falam de visão turva, visão duplicada, se elas tiverem hiperreflexia, fotopsia. E essas pacientes, elas devem ser internadas, vão receber o sulfato de magnésio, vai realizar a propedêutica laboratorial, e a mesma lógica, melhorando os sintomas e controlando a pressão, ela pode ter acompanhamento ambulatorial. Não melhorando, aí a gente tem que investigar outras causas também, a neuro e etc. O outro grupo que eles dividem são pacientes que têm sintomas gastrointestinais, cardíacos ou pulmonares. Se essa paciente chega hipertensa para a gente, está entre 48 horas e 7 dias do parto também, e ela tem pressão alta, náuseas e vômitos ou dor epigástrica, primeiramente a gente vai fazer exames laboratoriais, tentar controlar a dor dessa paciente, e aí a gente vai internar se essa paciente fechar critérios para a síndrome HELP, tratar a pressão dela, né, para todas elas, que é o ponto-chave de toda a questão, é tratar essa hipertensão, e fazer um tratamento de suporte. Essa paciente também não vai, a princípio, não vai precisar receber o sulfato de magnésio. E aí, controlando os sintomas, fazendo esse tratamento de suporte, a pressão ficando controlada, essa paciente também pode ir para casa fazer o acompanhamento ambulatorial. Se essa paciente não melhora, eles reforçam para a gente lembrar que, apesar de ser uma puérpera, isso pode ter outra causa, né? Então, eles falam de lúpus, porque apesar de... é uma mulher em idade fértil, né? Então, a gente tem que lembrar que isso, às vezes, pode abrir um quadro de lúpus, causando uma plaquetopenia, gerando sintomas na paciente, outras microangiopatias trombóticas também. E, por fim, o último cenário que eles colocam é se a paciente tiver pressão alta e sintomas torácicos, né? Se ela tiver falta de ar, ortopneia, uma palpitação, uma taquicardia, dispneia, a gente direcionar exames para a queixa dessa paciente. Então, a gente pode fazer exames laboratoriais, um raio-x, um eco, internar essa paciente, tratar a pressão dela e tratar de acordo com o diagnóstico mais provável, né? E, de novo, eles reforçam que a gente poderia considerar o uso de furosemida em todos esses casos. Bom, esse era o fluxograma, é bem sucinto. E aí as considerações finais que a gente que eles trazem, né, que a gente deve considerar que a eclâmpsia maior que 48 horas após o parto é um evento raro, e tendo em vista que não tem evidência clara do benefício do sulfato de magnésio no puerpério, a gente deveria usar em mulheres que estiverem sintomáticas nesse intervalo, né, entre 48 horas e 7 dias pós-parto, para a gente reduzir as internações desnecessárias e evitar dispor essas pacientes a uma medicação que tem não é isento de riscos, né? E aí eles trazem duas peculiaridades. Uma é que se a paciente, mesmo não hipertensa no pós-parto, tiver muito sintomática, ela pode se beneficiar do uso do sulfato de magnésio, e que caso a paciente já tenha recebido sulfato de magnésio durante o parto, ele recebeu alta e volta para a gente com essa hipertensão, mesmo que sintomática, teoricamente a gente não precisaria refazer essa profilaxia, mas a gente pode individualizar caso a caso, acreditando que se essa paciente tiver muito, muito sintomática e tiver algum benefício, aí a gente poderia prescrever. E em relação à furosemida, novamente, né, que eles colocam que a gente deve considerando que essa paciente pode ter algum benefício diante dessa hipervolemia, lembrar que a gente sempre deve avaliar a função renal antes. E eles colocam que essa conduta é uma sugestão, né, baseada na opinião deles, que são pessoas experientes na área da pré-eclâmpsia, que a gente precisa estudar melhor para ver essas condutas, para ver se isso vai ter um benefício claro também para os pacientes,
mas que fazendo isso, a gente diminuindo o uso do sulfato de magnésio, a gente pode deixar algumas pacientes passar. Seria raro, né, tendo em vista que a eclâmpsia já é rara, e a paciente que abre o quadro sem ter os pródromos vai ser ainda mais raro, pode acontecer, e aí a gente deveria usar o sulfato de magnésio a qualquer momento. Mas que a gente precisa discutir, ver a realidade de cada quadro, e avaliar se essa conduta seria mais adequada mesmo, né? E é isso. É um artigo bem sucinto, são sugestões de conduta mesmo para a gente. Obrigado, Giovana. Pode parar aí sua apresentação. Bom, então, eu resolvi começar o ano, como sempre, minha área predileta é hipertensão, né? Então, com o artigo de hipertensão, esse é um artigo que saiu no fim do ano passado do CIBAI, talvez as pessoas mais novas não conheçam, mas o CIBAI é uma grande sumidade aí na hipertensão, é um médico lá dos Estados Unidos, de Cleveland. Ele muda de lugar, mas eu acho que na última vez ele estava lá em Cleveland. E ele resolveu fazer essa revisão sobre o uso do sulfato de magnésio após o parto, né? Essa revisão que a Giovana apresentou aí para nós. O sulfato de magnésio sempre é uma droga que merece a discussão também, porque se por um lado ele é muito útil para prevenir, para tratar a convulsão eclâmptica, por outro lado ele tem uma série de efeitos colaterais. Então, essa sugestão do CIBAI é mais no intuito de racionalizar esse uso no pós-parto, né? A gente não tem dúvida que antes do parto, sempre que a paciente tem uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente deve dar. Principalmente se ela tiver sintoma neurológico, que era o que antigamente a gente chamava de iminência de eclâmpsia, né? Escotoma, fotopsia, cefaleia é importante. Então, aí não tem dúvida. Ou uma crise hipertensiva muito significativa, não tem dúvida. Como o conceito da pré-eclâmpsia grave ela variou, incluindo os critérios da HELP junto, a gente às vezes fica na dúvida se precisa dar para todos os casos que são classificados como pré-eclâmpsia grave, mas os protocolos preferem pecar por excesso aí no caso. Então, em princípio, a paciente que chega na maternidade com pré-eclâmpsia grave, todos deveriam receber o sulfato de magnésio. E nas primeiras 48 horas a gente conduz da mesma maneira. Voltou a fazer pique hipertensivo, apresentou cefaleia, apresentou algum outro sintoma mais significativo, volta com sulfato de magnésio. A questão da dúvida do CIBAI aí, no caso que ele compartilhou aí conosco, para essas pacientes que voltam depois de 48 horas da internação, né, ou que permaneceram internadas, mas que apresentaram alguma piora depois das 48 horas. Em quais dos grupos que valeria a pena fazer o sulfato de magnésio? Então, aí ele deixou bem claro. Quem não leu o artigo, eu acho que vale a pena ler esse fluxograma depois para dar uma fixada, mas basicamente é a paciente que tem sintoma neurológico, que é o que ele recomenda. A paciente que teve só uma crise hipertensiva no pós-parto, ele acha que não tem necessidade de dar, né? Então, principalmente as pacientes que tiveram sintomas neurológicos são as pacientes que ele acredita que deve dar, e eu concordo com ele. Eu acho que no pós-parto, a gente, principalmente um pós-parto mais remoto, assim, mais distante, eu acho que a gente pode ser um pouco mais conservador nesse uso do sulfato de magnésio. Outro grupo que eu acho que às vezes a gente pode ser mais conservador, mas isso é uma opinião minha, por exemplo, aquela paciente que interna com uma pré-eclâmpsia pré-termo, precoce, ali, 30 semanas, aí, lógico que ela chega, a gente usa o sulfato de magnésio, controla a crise hipertensiva, e ela fica estável, os exames não estão alterando, a gente vai fazer uma conduta conservadora. Ao longo dessa conduta conservadora, em um momento ou outro, ela vai fazer crise hipertensiva. Se essa crise hipertensiva for assintomática, eu acho que talvez nesse grupo a gente não precisaria dar. Eu acho assim, controla a hipertensão, se a hipertensão controlada não teve sintoma nenhum, segura a mão um pouco para dar o sulfato de magnésio. Se ela tiver uma crise sintomática, aí eu acho que deveria dar. E também na dúvida, né? Na dúvida, eu acho que vocês não pecam por excesso em dar o sulfato de magnésio. Mas eu acho que, às vezes, a gente acaba tendo um uso excessivo. Mas, lembrando, mais uma vez, é melhor, nesse caso do sulfato, é melhor a gente pecar por excesso do que deixar de dar. Estou só tentando ajustar um pouco esse uso do sulfato. Mariane e Eura abriram a câmera e Eura levantou a mãozinha, então Eura pode falar primeiro. Obrigada, boa tarde a todos. Parabéns, Giovana, pela apresentação, Mário, pela escolha do artigo junto com a Giovana aí. Então, eu acho que talvez, assim, o CIBAI tenha
pensado em rever isso, porque se a gente lê os artigos mais antigos dele, teoricamente, segundo ele, poderia haver a pré-eclâmpsia enquanto durarem as alterações fisiológicas da gravidez, né? Então, teoricamente, por 6 semanas. Lógico que ele colocava que era mais frequente nas primeiras 72 horas, mas até 6 semanas isso poderia acontecer, o que na prática, né, a gente não vê, né? Então, acho que ele levantou essa dúvida aí e confirmou o que a gente já vê no dia a dia, né, Mário? É menos comum. Eu poucas vezes na minha vida vi pré-eclâmpsia depois das primeiras 72 horas. Mas de vez em quando a gente vê a crise, mas é menos comum mesmo. É verdade. Foi ótima, oportuna discussão. Mariana? Obrigada, viu, Giovanni e Mário. Assim, eu não faço mais obstetrícia, né? Eu continuo vindo aqui, eu acho ótimo, porque eu dou plantão. E eu achei esse artigo extremamente útil, principalmente para quem está lá no plantão, no pronto-socorro, né? E que atende essas pacientes muito, né? Assim, grande, né? Se elas recebem alta, às vezes o RN fica retida, às vezes foi uma pré-eclâmpsia grave, precoce, o RN foi retida, essa paciente às vezes fica um pouco perdida, né? No puerpério, ela não faz um acompanhamento com o cardiologista depois, acaba chegando na urgência com crise hipertensiva ou mais um medo, né, assim, em relação à pré-eclâmpsia, ela faz aquela redistribuição de líquido no pós-parto. Então, eu achei extremamente útil a discussão e o artigo, viu, Mário? Obrigada. Obrigado, Mariana, pelos seus comentários também. Eu achei interessante você ter lembrado aí dessa redistribuição do líquido, porque é uma coisa que a gente vê com muita frequência, no dia que o leite desce, né, do 3º para o 4º dia, a paciente incha muito, e aí, é nesse momento que se a pressão dela não está controlada, eu acho que vale a pena, e eu concordo com o Cibai mais uma vez, a gente entrar com a furosemida. Então, essas pacientes, às vezes, o que vai resolver, não no pós-parto imediato, mas aí a partir desse 3º, 4º dia, eu acho que a furosemida tem um papel, sim, para ajudar a melhorar essa crise dela. E até pedir exame, né? Que às vezes a puérpera quer ir embora para casa, ela não quer ficar lá, né? Assim, o menino tá lá, deu a hora da mamada, né? Quando pedir, por que pedir, e a relevância ou não, né? De solicitar na urgência. Assim, tanto do ponto de vista de onerar o sistema, quanto de aumentar o número de solicitações de exames. Então, achei ótimo. Porque, inclusive, eu lembro sempre da professora Regina, sempre falava, depois que terminou a gravidez, não adianta ficar pedindo exame, porque já está em processo de resolução. Você só vai pedir exame se esse exame for te ajudar alguma coisa. Não adianta você ficar repetindo hemograma, LDH, TJ, TGP todo dia. Se o TJ, TGP tiver alto, você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Se o LDH tiver alto, você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Se a plaqueta estiver muito baixa e a paciente tiver sangramento, aí você vai ter que fazer alguma coisa. Mas se ela não tiver sangramento, também só vai te estressar esses exames que você vai pedir no pós-parto e você não vai tomar nenhuma conduta baseada neles. Então, também eu acho que você lembrou bem, a gente pede exame demais nessa situação, dá para pedir menos exame também, basear mais na clínica da paciente. Outra coisa que eu lembrei aqui, que foi uma discussão que a gente teve com os residentes outro dia a respeito do sulfato de magnésio, lembrar que nas pacientes com insuficiência renal, né, a gente deve dar metade da dose, ou às vezes até suspender. Então, no protocolo da Rede Brasileira de Hipertensão, a gente fala que se a creatinina é maior de 1,2, você faz a dose de ataque, a dose de manutenção é só meia dose. Você não precisa de fazer a dose full, porque ela vai ter uma depuração menor da creatinina. Só lembrei aqui o assunto correlacionado aí, o caso tem nada a ver com o artigo, mas correlacionado aí com o uso do sulfato de magnésio, que é sempre bom a gente lembrar também, porque a intoxicação pelo sulfato de magnésio também é grave, né? Então, é bom a gente lembrar nesse caso, que é muito específico, mas foi uma discussão que a gente teve outro dia lá no hospital. Gente, mais alguém quer fazer alguma consideração aí sobre o sulfato de magnésio? O pessoal antigo era fã do Cibai, o César, o Clóvis, o professor Regina, todo mundo era fã do Cibai. O Cibai está meio sumido, porque ele já deve estar bem velhão, né? Mas é uma pessoa que sempre foi muito respeitada aí na área. Tudo bem? Todo mundo tranquilo aí? Então tá. Então vou encerrar a reunião. Semana que vem, em função do carnaval, a gente não tem, mas na outra semana, pós-carnaval, a gente volta. Quem vai apresentar vai ser a Giovana de novo, mas aí vai ser um artigo orientado pelo professor Fernando, que é assim que eles resolverem, eu mando para vocês todos. Beleza? Então tá, gente. Bom
feriado aí de carnaval e até a outra semana, então. Obrigada. Obrigado. Bom feriado. Abraço, gente. Parabéns, Giovana. Tchau. Tchau, Mari. Tchau.